Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal, é dia de bate-papo e de um convite para vocês, porque eu vou organizar 9 lives para falar de assuntos diversos, falar de Ken Follett, de Hemingway, de Jane Austen, o que ela tem de ligação com Emily Brontë e com Mary Shelley. Eu quero falar um pouquinho de tudo que eu fui vendo nesses últimos tempos aqui no canal, nesses 2 anos e 2 meses de canal, dividir com vocês lá no Instagram. Então, para isso, eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, mas também se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, e também curtirem esse vídeo se vocês gostarem dessas histórias, né? Porque é isso, eu vou dividir histórias com vocês. E vou lá pro Instagram, porque até agora eu deixei o Instagram meio que hibernando, então agora vou despertá-lo com essas lives. E, gente, live é uma novidade na minha vida. Eu adoro falar em vídeos. Vocês estão vendo direto aqui os vídeos do canal. Eu adoro, só que live é diferente. Então eu tô imaginando que vai me faltar o ar, que eu vou ficar com o coração acelerado, sabe? Naquela ansiedade para ter certeza que as pessoas vão estar lá acompanhando, que o conteúdo vai estar bacana para todo mundo. Então, para isso, eu conto com a presença de vocês. Sim, vocês estão convidadíssimos. Então, vamos colocar a ordem na casa. Quando vão ser essas lives? Elas começam amanhã. Amanhã é segunda, dia 24. Eu vou começar uma sequência. Nunca fiz live, então já vou começar fazendo um monte. Vou fazer 9 lives, na verdade. São 3 semanas, 3 lives por semana. Vão ser 9 lives lá no Instagram. Então começa amanhã, segunda, depois tem quarta e sexta. Segunda, quarta, sexta, segunda, quarta e sexta. Vão ser 3 dias às 8 da noite, né? E amanhã é para anunciar um pouco desse projeto, que tipo de tópicos que eu vou levar para discussão ali na live, porque a live, o legal dela é a gente também abrir para discussão, né? Para ter participação de vocês, interagindo. Então, acho que vai ser bem legal. Eu vou pastar um pouquinho no começo, porque eu nunca fiz, né? E eu vou ter que sozinha cuidar do detalhe da transmissão, né? De estar tudo organizadinho, som, né? Como tá acontecendo, o vídeo. E ler as questões. Eu tô um pouco perplexa com isso, se eu consigo coordenar tudo, né? E acompanhando o que todos estão dizendo, né? Dar atenção a todo mundo, respondendo e tocando ao mesmo tempo os tópicos que eu quero levar para vocês, né? Então, olha, vai ser uma experiência bem diferente. Eu preciso muito do apoio de vocês, por isso apareçam lá no Instagram amanhã às 8 horas. Mas o que eu vou falar? Eu fiquei pensando nisso e foram surgindo umas ideias que eu achei bem bacanas, né? Inspiradas no nosso passado aqui, né? Nesses 2 últimos anos de canal, 2 anos de projeto clássicos, 2 anos desses livros que a gente adora, os best-sellers, né? Que a gente adora e que merecem ter mais destaque. Enfim, fazer uma misturinha de tudo isso. Então, para começar, na apresentação de amanhã, né, nessa apresentação, nessa live de amanhã, nesse bate-papo, vai ser o Ken Follett, né, que é o the best of best-sellers, na minha opinião. Ele é um best-seller, né, ele é um autor assumidamente de entretenimento, né, ele não tem vergonha disso, e eu gosto dessa característica, sabe, de você se entender no mundo e fazer aquilo que você está se propondo bem. Então, ele não tem a pretensão de ser um clássico da literatura, é para te entreter mesmo, só que ele faz isso bem pra caramba, né? Ele constrói esses romances históricos, ele começou a carreira de sucesso com thriller, mas ao mesmo tempo ele inova e escreve sobre catedrais, pilares da terra. Então é um cara que, pô,
muito legal. Então, eu quero falar um pouquinho dele, qual a minha experiência de leitura do Ken Follett, né? Eu vou falar de 2 livros em especial, que é O Buraco da Agulha, que é o primeiro best-seller dele, e também Uma Fortuna Perigosa. Eu acho uma história muito divertida, que foge um pouquinho do padrão Ken Follett. Enfim, esse vai ser o primeiro tema. E aí vão se seguir outros temas. Eu quero levar, por exemplo, a Philippa Gregory, o lado infanto-juvenil dela, né? Esse lado mais romance histórico que ela faz, com uma pesquisa forte, né? Da nobreza francesa, inglesa, a gente já conhece, né? É o lado mais difundido dela. Mas ela tem um projeto infanto-juvenil que eu amei, eu li do alto dos meus 50 anos, eu tinha uns 48 na época. Ela tem uma sequência de livros voltada para jovens, só que ela coloca essa trama lá na Idade Média. São 2 casais de jovenzinhos que vão descobrindo as maluquices daquela época e contando pra gente, né? Porque era uma época, gente, que não se tomava banho, era um banho por ano, né? Idade Média, as pessoas não comiam com garfo e faca, só a nobreza, e eles tinham os próprios talheres deles. E assim vai, né? Eles não faziam ideia de fenômenos naturais que hoje a gente entende perfeitamente, naquela época não, né? Imaginem isso. Então ela transporta o jovem descobrindo o mundo lá na Idade Média. Então é uma sequência de livros eletrizante, né? Porque também tem ação, né? Eles vão passando por uma série de problemas e vão descobrindo, desvendando esses mistérios. É muito legal. Então eu quero ter uma das lives dedicada a Philippa Gregory nessa sequência desses romances aí que começa com o Substituto. É bem interessante. Uma outra live eu quero dedicar ao Hemingway, porque eu tive uma obsessão pelo Hemingway aqui no canal quando eu li lá no primeiro ano do Projeto Clássicos, Adeus às Armas. Me veio uma pergunta em mente: o que é ficção aqui e o que não é ficção? Né? O que tem por trás das histórias do Hemingway que é verdade e o que ele colocou ali, criando personagens, situações, é uma ficção muito bem feita. Um outro livro dele que despertou essa mesma curiosidade foi Paris é uma Festa. Falei, nossa, o que ele está falando aqui que é verdade e o que não é verdade? Então, gente, eu fui obrigada a ler uma biografia gigantesca dele, de mais 600 páginas, de uma biógrafa mulher, que é uma raridade. Ele tem vários biógrafos, mas eu acho que ela é a única mulher que escreveu sobre o Hemingway. E também li o memoir dele, escrito pelo Rotner, que ficou amigão dele. Então o memoir, ele é um pouco tendencioso também, da mesma forma que os 2 romances dele, né? E, enfim, eu quero dividir nessa live as minhas impressões do que é verdade e o que não é verdade. O quanto foi uma ficção, mas o quanto foi, de fato, inspirado na realidade do Hemingway, né? Porque em Adeus às Armas conta a história de um jovem americano que vai para a Primeira Guerra Mundial e se apaixona por uma enfermeira. O Hemingway foi para a Primeira Guerra Mundial e se apaixonou por uma enfermeira. Tem até um filme, sim, com a Sandra Bullock. O que é verdade ali e o que não é? Como termina esse romance? E Adeus às Armas? Ele escreveu bem depois Adeus às Armas, e eu quero colocar um pouquinho desses elementos. Da mesma forma, Paris é uma Festa conta quando ele se casou com a primeira esposa e foi morar em Paris, aquela época de ouro, era 1920, Paris era uma festa, né, onde Fitzgerald, onde uma série de escritores, pintores, né, as artes floresciam ali, e ele se forma como escritor nesse ambiente.
e conta o idílio que foi o casamento dele. Isso é verdade mesmo? Né? E aí eu tive que recorrer à biografia para ir desvendando um pouquinho desses mistérios. É claro que o que é verdade mesmo a gente nunca vai saber, mas eu vou adorar fazer uma live para discutir isso com vocês, né? O quanto é ficção e o quanto é não ficção. O que mais que a gente vai ter? Sim, um outro capítulo aqui do canal que eu gostei bastante, que foi Alexandre Dumas, pai e filho. E o que inspirou o Conde de Monte Cristo? Então a gente tem uma série de vídeos aqui no canal falando desse assunto. Eu vou juntar tudo isso na live e contar um pouquinho da biografia do pai do Alexandre Dumas, que foi um herói, que lutou junto ao Napoleão, o Napoleão que foi um sacana com ele, enfim, e isso inspirou que ele escrevesse o Conde de Monte Cristo. E falar um pouco também do Alexandre Dumas, escritor de mais de 300 obras, como ele diria. Talvez tenha um pouquinho de exagero, pode ser, não sei, mas eu adoro o Alexandre Dumas, eu adoro esse estilo capa-espada que ele faz com uma categoria, né? Ele faz essa pesquisa histórica e cria uma ficção dentro da história, como Ken Follett também faz. Eu gosto muito desse estilo, então ele merece uma live para a gente debater um pouquinho sobre isso, né? Uma outra live, como você 9, eu tenho bastante espaço para dividir essas ideias que foram surgindo ao longo desses 2 anos, né, de canal, né, de dedicação à leitura, de dedicação a escrever. Então tem bastante coisa que eu queria compartilhar com vocês lá. Então na outra live, numa delas, eu vou fazer uma agenda e passar nas redes sociais, aí vocês podem acompanhar direitinho. A outra vai ser Austen, Shelley e Brontë. O que une essas 3 grandes escritoras? O que elas têm em comum? E eu acho que talvez a questão seja o que elas não têm em comum, né? Porque sim, né? No primeiro ano eu li Mary Shelley, Frankenstein, aqui no canal, e descobri que a mãe dela era uma feminista e que as pessoas adoravam compará-la a Jane Austen. Sim, compará-la, mas num lance de crítica muitas vezes, de que sim, a mãe da Mary Shelley tinha uma postura feminista atuante, enquanto a Jane Austen era mais conformista, talvez. Enfim, e aí eu acabei lendo ano passado a Jane Austen aqui no canal, a gente leu, foi Orgulho e Preconceito, e eu adorei tudo. Eu gosto muito, assim, dentre as minhas preferências de autores, a Jane Austen tá no topo. Gosto muito dela, gosto da ironia, gosto da forma como ela coloca as questões. Eu acho que tem um bom humor, apesar de crítica, né, social, a uma época muito difícil que ela nasceu e ela tentou ser escritora. Tem méritos aí fantásticos. Então, ela me conquistou. Passado uns meses, o ano passado, chegou a vez de ler Emily Brontë e O Morro dos Ventos Uivantes, que eu achei assim, nossa, díspares, leituras completamente diferentes, o estilo Brontë muito diferente da Jane Austen. Mas a impressão que eu tinha é que deveria ser mais similar, porque elas eram meio que contemporâneas, ou próximas, que seja, eram inglesas, estavam ali no mesmo país, caramba, e eram escritoras. E aí eu fiz uma pesquisa para tentar responder essas minhas perguntas. E aí eu fui descobrindo que elas têm mais diferenças do que similaridades, apesar de terem nascido na Inglaterra e serem escritoras, mulheres escritoras, né? Acho que esses são os pontos em comum, porque o resto fica diferente. Então, vou levar na live esses aspectos de bastidores aí, como elas se interrelacionam, qual é a posição delas no feminismo ou no feminino, escritoras mulheres, como isso aconteceu na vida de cada uma delas. Eu acho que vai ser um tema bacana também, né? Então, como vocês podem notar,
temas não faltam aqui no canal para levar nessas lives e dividir isso lá no Instagram, que eu acho que é uma audiência bacana, que normalmente precisa de conteúdos muito rápidos. Eu também tô fazendo isso agora, é um exercício para mim, imagina. Fico aqui falando para vocês um monte de coisas, lá eu tenho que ser passar o recado em 3 fotos, meia dúzia de palavras, então é um exercício. Isso está sendo muito interessante. E essas lives vão ser assim, um começo diferente de falar ao vivo, de interagir, de ouvir vocês e também de moldar, né? Eu acho que não tá nada fechado, né? Essas são as minhas primeiras ideias, vocês devem ter contado ainda, não deu 9, então tem espaço para pedidos, para discutir outras questões. O que é certo é que começa amanhã, segunda-feira, dia 24, 8 horas da noite, lá no Instagram. Por favor, fiquem de olho. A hora que vocês virem o sinalzinho lá, cliquem no ao vivo para acompanhar essa live. O tema vai ser um pouquinho de explicar essa ideia toda, de me apresentar por lá, porque o pessoal nem sempre está acostumado, né? Nem sempre me conhece. Ainda mais numa live, né? Pode entrar pessoas que não estão acostumadas, mas falar qual é a do canal, né? Qual é a do Instagram ali, que eu tô levando para todo mundo. E falar do Ken Follett. Então amanhã, dia 24, é Ken Follett. A trajetória desse mago aí da literatura, né? Na minha opinião, the best of bestsellers é o Ken Follett. Ele é muito bom no que ele faz. Então falar um pouquinho do Buraco da Agulha, de Uma Fortuna Perigosa, adoro essa história. Então eu espero ver vocês lá nessa live, ver o nominho de vocês. Eu quero responder perguntas, então me ajudem. Passem por lá amanhã, que vai ser uma emoção. Eu pelo menos, eu já tô me sentindo emocionada agora, ainda temos mais de 24 horas pela frente, mas tudo bem. Vai correr tudo bem e eu conto com vocês, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê na live amanhã e no próximo vídeo.